aqui nós vamos demonstrar, né, um manejo diário com as galinhas poedeiras, né? As galinhas, elas são criadas, né, são divididas as fases de criação em 3 fases. A fase de cria, que é a fase de 1 a 7 semanas de vida, a fase de recria, que é a fase de 7 semanas até as 17 semanas de vida, e a fase de postura, quando ela entra então na fase de produção de ovos, 18 semanas até 72 semanas de vida. Esse seria considerado o primeiro ciclo de produção, né? O segundo ciclo é após a muda forçada, que não é um manejo obrigatório de ser feito, né? E que consiste em um manejo de você renovar o plantel e manter essas aves produzindo por mais um tempo. O pico de postura das aves poedeiras gira em torno de 25 até 45 semanas de produção, né? A produção de ovos hoje no Brasil se caracteriza pela produção de ovos, pelas galinhas produzindo ovos em gaiolas, né? Há uma tendência em passar isso para o piso, desde que a Europa, desde 2013, obriga a sua produção de ovos no piso, né? Então aqui nós temos as instalações, são gaiolas, né? Com um padrão de tamanho, né? De 50 centímetros de largura, né? Aqui nós abrigamos 3 aves por cada gaiola, né? O manejo diário então consiste em fornecimento de ração, né? E a coleta de ovos, que deve ser o maior número de vezes possível, né? No mínimo 2 vezes, né? Isso garante uma qualidade da produção de ovos. É importante, né, ao longo do sistema de produção de ovos, alguns manejos, né? As vacinações, né? Então, existe um programa de vacinação que é para cada fase, né? Sempre a gente vai fazer um manejo somente na fase de cria e recria, né? Um manejo de vacinação, de debicagem, né? Que é o corte do bico, né? Esse manejo de debicagem deve ser feito normalmente 2 vezes, uma na fase de cria, com 7 a 10 dias da ave, e depois na fase de recria, que seria em torno de 7 a 10 semanas de vida, né? Esse manejo de debicagem consiste então em corte do bico, né? Para que evite ou que minimize os casos de canibalismo, né? Então, o canibalismo é o fato da ave ficar bicando uma outra exageradamente. Então, são feitos esses manejos na fase de cria e recria. Na fase de produção, o manejo diário então consiste em fornecer ração e coletar esses ovos o maior número de vezes. E é sempre bom a gente fazer um manejo que a gente considera bastante importante, que é o manejo chamado cooling, né? Que é a seleção das aves ou descarte das aves que estão improdutivas, né? E é fácil a gente ver, né, e verificar isso, né? Na fase de recria, inclusive, antes delas virem para as gaiolas de produção de ovos, é importante selecionar essas aves, né, pelo tamanho de crista, né, pelo peso dessas aves, porque existe uma hierarquia dentro da gaiola, né, e isso a gente consegue minimizar essas brigas, esse estabelecimento da hierarquia. Ele é mais justo quando a gente separa as aves desta forma, né? Bom, e o manejo de cooling, como eu falava, a gente deve ser feito, né, periodicamente, né, a partir do momento que você detecta que os controles, né, o controle zootécnico, os índices zootécnicos, como produção de ovos por ave dia, né, a taxa de ovos truncados, né, a conversão alimentar, não está de acordo com o manual, como o manual da linhagem traz. Então é importante fazer esses descartes periódicos, né? Bom, aqui a gente consegue observar 2 características, né? As características principais aqui seriam crista, né? Nós temos aqui então uma ave que está em produção. Como é que eu sei que ela está em produção? Primeira coisa que a gente observa é a crista. A crista, ela está diretamente relacionada com o nível, né, a produção de hormônios dessa ave, os hormônios reprodutivos, tá? Então, a crista bem desenvolvida, né? E como eu tinha falado já para vocês, a cor do brinco denota a cor do ovo, né? O brinco dela está despigmentado, né? Está um pouquinho branco. Por quê? Porque ela está em produção de ovos. Isso é um indício de que ela está em produção de ovos. Mas o ovo dela é vermelho ou marrom, né? Por causa da cor do brinco, né? Então nós vemos aqui essa ave em postura por causa da crista. Primeira coisa que a gente observa, bem desenvolvida, quer dizer que ela está com hormônios reprodutivos, né, bem lançados na corrente sanguínea e sempre produzindo ovos. Uma outra característica, né, dessa ave
é as penas. As penas, né, elas estão bastante abundantes e sem brilho. Isso é um indício de que essa ave está em postura, tá? A outra coisa que a gente observa é a canela, né? A cor da canela, ela tem que estar despigmentada. As aves que não estão em produção de ovos, normalmente fica mais amarelada essa canela, tá? Uma característica também que é fácil da gente observar é o abdômen. O abdômen ele tem que estar flácido, né? Ele tem que estar flácido. Isso indica que a ave está em produção, ou seja, o oviduto, né, está desenvolvido e está dando passagem ao ovo, tá? Uma outra característica que também é fácil da gente observar é a distância dos ossos pélvicos. Os ossos pélvicos são esses ossos que estão ao redor da cloaca. São dois ossos que estão aqui para essa distância, né? Os ossos da bacia, como nós temos também. Bom, então esses ossos têm que estar com uma distância de 3 dedos, no mínimo, tá? Isso é um indício de que a ave está em postura, né? Por quê? Porque está dando passagem para o ovo nesse caso, tá? Então é mais uma característica. A outra característica é a distância do osso do externo, ou seja, da ponta aqui do peito da ave até esses ossos pélvicos. Essa distância também tem que ser de 3 dedos, tá? De no mínimo 3 dedos, de 3 a 4 dedos é um indício de que essa ave está em produção. Então é importante a gente observar essas características, né? Tem um método também de reversão da cloaca, né? Que pode ser utilizado para verificar se a cloaca está úmida, né? Se ela está pigmentada, é um indício de que essa ave está em produção. Mas com essas características a gente já consegue observar isso, né? Então é importante a gente selecionar essas aves que estão em postura, né? Então aqui é uma ave, né, que está produzindo ovos. Vou mostrar para vocês uma ave que não está produzindo ovos. A gente consegue verificar essas características bem facilmente também. Olha, a crista dela não está desenvolvida, então é uma ave que está, né, atrasada no processo de maturação sexual, tá? Então ela não tem a crista desenvolvida, né? Nem a barbela, né? As pernas estão mais pigmentadas do que a outra, né? O abdômen bastante endurecido, né? É uma ave bastante magra também, né? Então a gente observa aqui, ó, a distância dos ossos pélvicos de dois dedos, quer dizer, né, que tá, né, estreita a passagem, não passa ovos por aqui, e a distância do osso aqui, ó, do externo, da ponta aqui do osso do peito até os ossos pélvicos, 2 dedos, ó. Então isso é um indício de que essa ave não está produzindo, então é importante descartar essa ave. Possivelmente ela está consumindo, não está produzindo ovos. O que vai acontecer com seus índices zootécnicos? Vão piorar. A produção de ovos por ave dia não vai ser atingido do que você esperava, do que é esperado para a linhagem, né? Bom, essa ave a gente manteve ela aqui justamente para mostrar, né, a diferença de uma ave que está em produção, né, da que não está, tá? Mas numa criação comercial ela deveria já ter sido descartada, né? Ela é considerada como um refúgio, né? Até o peso dela não é esperado, né? Dentro da avicultura de postura a gente tem categorias de peso: aves leves, né, e aves semi-pesadas. As leves são aquelas poedeiras brancas, que botam ovos brancos. E as semi-pesadas são essas, né, as linhagens, uma das linhagens, essa linhagem que a gente tem aqui é a High Sex, né? Então é uma marca comercial, né? Então uma linhagem semi-pesada High Sex, que está produzindo, né, High Sex Brown, que está produzindo ovos. Ela é considerada como semi-pesada, né? Então ela produz ovos tão, né, bem como a poedeira branca, mas a poedeira branca ainda é mais eficiente em termos de produção. Ela é mais exigente, né, mas ela tem uma produção um pouco maior do que as semi-pesadas. Porque com a avicultura de postura, né, com as aves de postura, a gente sempre tem aquela relação: quanto menor o peso, mais a ave produz, tá? Com relação às instalações, então, como eu havia falado, as gaiolas, nós temos o comedouro, né, um comedouro tipo calha, né? Esse comedouro ele foi adaptado aqui, facilita muito o manejo desse tipo de comedouro, uma vez que ele é de plástico. Você facilita na troca, cada troca de lote, lavar esses comedouros, né, fazer a higienização completa. E
nas gaiolas a gente tem um bebedouro tipo nipo, né? Que é esse biquinho que a gente vê aqui, né? Então a ave bica aqui e sai a água, né? Garante bastante, né, a qualidade da água, uma vez que essa água não fica, né, todo o tempo exposta, né? Então garante a temperatura, importante que a caixa d'água também esteja, né, coberta. Né? E eles devidamente regulados, você não tem prejuízo com a qualidade da cama, com o material, né, com o esterco. Tá?